A paz do Senhor, querido professor. Estamos mais uma vez aqui no Momento Pedagógico EBD em Síntese Podcast da classe de adolescentes. Me chamo Irmã Zuênia, do setor 39, Congregação de Sol da Justiça, e estou hoje aqui com o irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, o povo de Deus que está nos acompanhando em mais um momento pedagógico aqui neste canal, né? Meu nome é Ângelo, né? Sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, lá na congregação de Gileade, no setor 10, Santarém Bairro, aqui na Zona Norte de Natal. Amém. E hoje, né, já estamos aí nos encaminhando para metade da lição, né? Lição de número 7, o estabelecimento da monarquia, tem como título. A mensagem está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos, né? Os três objetivos da nossa lição é refletir sobre o uso do livre-arbítrio e suas consequências, ensinar quem foi Saul e como ele se tornou o primeiro rei, e destacar que precisamos ter nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pela preferência do nosso coração. Então, querido professor, Saul ele tinha características de um guerreiro. Ele era alto, forte, e o povo queria um rei para lutar as suas guerras. Então, a primeira dica, né, já vou iniciar aqui trazendo uma dica para vocês, né, para a aula de vocês, que é explicar para os seus adolescentes, né, como foi esse caminho para a monarquia. Então, o objetivo é ajudar os adolescentes a compreenderem a transição de juízes para reis em Israel e os impactos dessa mudança. Então, vamos lá, que aí já encaixa aí no nosso primeiro tópico, que é o pedido do povo. Então, os materiais necessários serão cartazes com o nome de personagem-chave, como Saul, Samuel, Davi, povo de Israel. Cartões com eventos importantes, pedido por um rei, unção de Saul, rejeição de Saul, unção de fita adesiva ou ímãs para fixar os cartões em um quadro. Então, passo a passo. Primeiro, você vai introduzir, explicando brevemente como Israel era governado por juízes antes da monarquia e por que o povo pediu um rei. Então, o segundo passo é distribuir esses papéis e escolha alguns alunos que representem, para representar, né, Samuel, Saul e o povo de Israel. E a linha do tempo interativa. Os alunos eles vão organizar esses cartões de eventos na ordem que eles acham correta, né? E após essa construção desse caminho, os alunos eles vão fazer uma discussão ali, né? E aí, vocês acham que está correto o que eles colocaram aqui? Que está correto, né? A colocação. Então, pergunte se eles concordam, e após isso, né, nós fazemos a nossa própria função ali como mediador do conhecimento e vai mostrar a eles que realmente ou aquela sequência está correta ou ajustar de acordo, né, com o cronograma da história na Bíblia. Então, para finalizar, né, após trazer essa organização, você vai perguntar aos seus alunos como essas mudanças, como eles acham que essa mudança impactou Israel e quais as lições podem ser aplicadas nos dias de hoje, né? A gente sempre tem que estar fazendo essa ligação, né? A gente sabe que os planos de Deus era que ele continuassem ali, né, com Samuel, com os juízes, mas o povo, ele queria, não queria ser diferente, né? Eles queriam fazer de Canaã como os vizinhos ali da região queria. Então, trazer isso para os nossos alunos, dizer que muitas vezes a inveja, né, daquilo que o outro tem, achar que o gramado do vizinho é mais verde, né? Às vezes a gente vê aquele adolescente, muitas vezes que tem condições financeiras muito boas, né? E a gente quer imitar, eles querem aquilo, mas na verdade, por trás daquela capa ali tem um adolescente, né?
abandonado pelos pais, que é comprado com os presentes, é emocionalmente frágil. Então, a gente tem que explicar isso, né? E fazer essa relação com a história quando o povo ele almeja, né? Porque na realidade foi isso. Eles quiseram o que os vizinhos que tinham. E não eram os planos de Deus para a vida deles, mas eles quiseram mesmo assim, né? E o Senhor atendeu o pedido. Então, trazer essa junção, né, do passado com o presente. E é isso, irmão Ângelo, o que o Senhor inspirou no seu coração para nos trazer de dica nesse momento pedagógico de hoje? Amém, amém. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos lá, como a nossa irmã Zuênia comentou aqui, né, a lição é uma lição extremamente importante, vai trazer esse assunto, né, relacionado à questão da escolha, né, como devemos escolher, né, enfim, tomar as decisões durante a nossa vida, e também traz ali, né, no terceiro, acho que é o destacar, né, destacar que precisamos ter nossa vida guiada pela vontade de Deus e não pelas preferências do nosso coração. Né? Então, a dinâmica que eu trouxe aqui para essa lição está mais relacionada com essa última parte do objetivo da nossa lição, tá? Que seria uma dinâmica simples, bastante conhecida. Né? Eu tenho certeza que você, amado professor, provavelmente algum dia na sua vida, durante a sua vida, você já deve ter brincado disso, né? Ou até já deve ter utilizado isso nas suas aulas ou na sua classe, enfim, durante a sua vida, que é o mestre mandou, né? A brincadeira do mestre mandou. Como é que a gente pode encaixar a brincadeira do mestre mandou para essa lição, que é a lição de número 7, tá? Basicamente, o que você vai precisar, né? Você não vai precisar de nenhum tipo de utensílio, de objeto, né? Enfim, você vai precisar somente da participação, né, dos amados alunos, e para isso eu entendo que seria interessante, se possível, né, o professor levar algum tipo de prêmio ali de participação. Ó, quem participar vai ganhar um pirulito, né? Isso vai incentivar um pouco mais aí os alunos a estarem participando. E aí você pode começar com o mestre mandou fazer coisas simples. Por exemplo, aqueles que estiverem calçados, você pedir para tirar um calçado, ou tirar uma meia, ficar com uma meia só, ou então se abaixar, né, ficar em pé. Enfim, coisas simples que a gente vai ver que eles não vão ter muitas dificuldades de estar realizando ali durante aquela brincadeira. E aí, depois que você, né, verificar que a turma está gostando, que a galera tá interessada ali na sua brincadeira, você faz um pedido bem difícil. Exemplo, tem que ir enfim, tocar o teto da sala, né, da classe onde você estiver, sem a ajuda de nenhuma cadeira, escada ou banco, né? Ou então sair da igreja, ir até a sua casa, falar com mamãe, com papai e voltar antes do término da escola bíblica dominical, né? Enfim, coisas assim, coisas você pode pensar em algo bem difícil, bem absurdo, né, para a gente colocar dificuldade no mestre mandou. E aí, qual é o X da questão? Certamente vamos ter alunos, né, ali que não vão estar realizando essa atividade. Sempre a gente tem aquele que vai querer estar fazendo a todo custo, arranjando um meio, um jeito, mas o ponto importante aqui é mostrar que nem sempre, né, Deus, quando Deus ele nos chama, quando Deus nos convida, né, a ser servos dele, nós aceitamos de bom grado sermos servos do Senhor, né, sermos servos do Altíssimo, nós vamos nos deparar com pedidos, né, do Senhor, e às vezes fazer coisas muito difíceis, né, coisas até que a gente não queira fazer, assim como muitos servos de Deus fizeram na história da Bíblia Sagrada, como por exemplo a gente está comentando de Jonas, né? Jonas, por exemplo, foi mandado para uma cidade muito distante, ao qual ele já conhecia aquele povo, um povo guerreiro, um povo difícil, enfim, de lidar, e ele relutou por vezes. Então, a gente pode usar, inclusive, esse exemplo, né, e colocar também N outros exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, de pessoas que foram levadas a fazer coisas que eles não queriam. E esse é o ponto, né? Mas a gente tem que lembrar que em 1 Samuel 15, 22, ele já trazendo essa orientação, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente tem sempre que lembrar que quem está fazendo esse pedido, mandando que a gente faça determinada coisa, e como bom servo a gente precisa fazer, é o Senhor nosso Deus, né? E quando ele manda, ele se responsabiliza, né, por toda
e qualquer consequência que aquilo venha trazer para a sua vida, né? Então a gente tem que incentivar o nosso jovem a entender também que é melhor obedecer. Também trazer isso para o âmbito ali social, dos seus pais, das suas mães, que eles precisam obedecer papai e mamãe, né, dentro de casa, ajudá-los, né, nas afazeres, nas coisas dentro de casa, e que isso é extremamente importante para o crescimento pessoal deles e espiritual. Trazendo para essa questão de Saul, né, que nós estamos estudando nessa lição, ele não respeitou a autoridade do profeta nem a palavra de Deus, né? Por vezes a gente vai ver Saul fazendo isso. Então, essa passagem da Bíblia, né, de 1 Samuel 15:22, né, ela também nos ensina a respeitar a autoridade de nossos pais, né? Pois quem é obediente a pai e mãe tem seus dias de vida prolongados sobre a terra. Êxodo 20:12 vai trazer essa observação. E a obediência é uma demonstração de amor a Deus e aos pais. A gente tem que lembrar que essas consequências de desobediência, né? Essa desobediência trouxe consequências para Saul, né? Ele não só perdeu o reinado, como também ele foi rejeitado pelo Senhor nosso Deus, né? Então, eu acho que essa é uma dinâmica bem interessante, bem simples, bem fácil, que você pode estar aplicando aí na sua classe e contribuindo, né, para trazer, para tornar, na verdade, uma aula mais dinâmica, né, mais engajada aí com seus alunos. Amém? Que bênção, irmã Ângela. Tenho certeza que eles vão amar, né, fazer essa dinâmica, uma dinâmica simples, mas com um grande ganho, né, quando a gente usa de maneira coerente, né? Então, acredito que será, sim, uma aula muito proveitosa. Então, concluímos, né, a nossa lição de número 7. E antes de me despedir de vocês e passar para o irmão Ângelo fazer esse encerramento também, né, as considerações finais dele. Não esqueçam, professor, de realizar as atividades que tem na lição, né? O vamos praticar, auxilia os nossos alunos a fixarem melhor, né? A gente deve entender que existem alunos com vários tipos de absorção, né? De aprendizagem, e às vezes tem alunos que praticam melhor respondendo ali, fazem essa análise do conteúdo melhor, praticando mesmo com a escrita. Então, não esqueça de fazer o Vamos Praticar. Amém? Gostaria já de fazer as minhas considerações, agradecer ao pastor Martim, a toda a direção do DEMEC pela confiança que aqui tem nos depositado, né, de estar junto com você. E a você, querido professor, como é bom tê-lo aqui conosco, né, acompanhando as nossas aulas, as nossas dicas pedagógicas. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma semana abençoada. Irmão Ângelo, com suas considerações finais. Amém. Quero também agradecer ao nosso pastor Martim Alves, né, a toda a direção aí do DENEC, enfim, os amados pastores que nos auxiliam, nos ajuda também no nosso dia a dia, que é muito difícil, amado professor, nós entendemos a sua realidade, estamos aqui para auxiliar, para ajudar. Só gratidão a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês aqui nesse momento pedagógico, tá? Que vocês possam utilizar essas dicas pedagógicas, que eu tenho certeza que vão contribuir demais, né, para a sua aula e os seus alunos, o desenvolvimento do povo de Deus. Gratidão a todos aí e a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor e até a próxima semana no próximo momento pedagógico. Amém. Até a próxima, pessoal.